E Jesus disse: faça-se a luz. Eis que a luz se fez. Milagre? Não. Apenas tecnologia. Fala, galerinha, mais ou menos. Tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. Comecei com essa piadinha infame para falar do assunto do vídeo, que é justamente essa questão de história da humanidade e um personagem que ficou um dos mais famosos personagens da história da humanidade, Jesus Cristo. E ele ficou famoso, galera, numa época que não existia internet, telefone nem eletricidade, 2000 anos atrás, na época do Império Romano, final do Império Romano, na verdade, né? E quando surgiu já o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue hoje em dia, mais ou menos por ali tudo aconteceu na mesma época, né? Então, vamos analisar a situação. Você sabia sobre o calendário gregoriano? Que é o calendário, o nome do calendário que a gente segue. Ele é em homenagem ao Papa Gregório. A curiosidade sobre esse calendário é que o Papa Gregório encomendou esse calendário para astrônomos, para estudiosos da época, na época em que a igreja falava que o Sol gira em torno da Terra. Na época que a igreja falava que a Terra era plana, né? E mandou fazer esse calendário para substituir o calendário juliano, que era o calendário que a gente seguia antes, né? Que a gente seguia aqui de humanidade, né? Porque o Brasil nem existia 2000 anos atrás, né? Por exemplo. Mas o calendário que a gente seguia antes era o calendário juliano, que era em homenagem ao imperador Júlio César, que era um calendário para Roma, né? Quando Roma dominou lá, não sei se vocês lembram da história da humanidade, mas Roma dominou toda a Europa e norte da África. E o calendário era justamente para comemorar as vitórias do imperador, as vitórias do exército de Roma, quando eles conquistavam cada pedacinho de terra. Então os dias, os meses, eram em homenagem aos imperadores. Ah, foi o dia que tal imperador, que tal governante, que tal comandante do exército comandou, venceu a batalha e que essa batalha deu a eles o comando, estendeu Roma, trouxe aquele pedaço de terra para ser de Roma. E aí tem uma data para comemorar. Foi tal dia tal. Aí dali a um ano ia comemorar aquela data. Só que tanto no calendário juliano quanto no calendário gregoriano foram em épocas que não existia eletricidade. A eletricidade a gente começou a usar tem uns 300 anos atrás, mais ou menos, pelo menos aqui no Brasil, que o Brasil tem 500 anos. Né? E vamos reduzir, nós estamos em 2018, reduzindo esses 500 anos do Brasil, arredondando, dá 1500, quando o Brasil foi descoberto, em 1500. Então, 1500 anos atrás, só índios moravam aqui no Brasil. Os portugueses estavam acabando de chegar aqui no Brasil. E 1500 anos atrás, então já existia Portugal, era monarquia lá em Portugal. Tanto que era o fim da monarquia de Portugal, porque os portugueses fugiram para cá. A família de Dom Pedro fugiu para o Brasil para tentar sobreviver, estender um pouquinho o império deles, continuar mantendo a vida de reis que eles tinham lá em Portugal. Porque Portugal estava sendo pressionado lá para não ser mais monarquia, naquela época, lá 1500 anos atrás. Enquanto isso, um pouquinho afastada ali de Portugal, Jerusalém. Concílio de Nicéia, que foi onde surgiu a primeira edição da Bíblia original, né, com a letra dos caras que tinham vivido uns 300 anos atrás junto com Jesus lá, os apóstolos. Então, a Bíblia foi baseada nas letras escritas por eles, né? Inclusive escrita por Jesus também, porque Jesus, com todo o conhecimento que ele tinha, ele obviamente sabia escrever. Então, com a letra de Jesus, ele também escreveu no idioma que eles falavam lá em Jerusalém naquela época, que era dominado por Roma, porque fazia parte do Império Romano.
Pilatos ali era o comandante da região ali de Jerusalém, que respondia ao imperador de Roma na época. E o Pilatos era levados até ele todos os criminosos da época e casos que ele achava muito complicado, casos muito elevados, assim, que requerisse chegasse a incomodar o imperador, ele era um filtro que mandava para o imperador depois, para o imperador decidir. Mas casos menores, casos pequenos, ele mesmo, Pilatos, tinha o poder de decisão ou a punição daquele criminoso, que naquela época a punição era geralmente a morte para quase todos os crimes. Se você falasse contra o imperador, você morria. Se falasse contra os líderes lá os amigos do imperador lá, os líderes que dominavam, comandavam as regiões, você também morria. Então, assim, era foda. Qualquer coisa que você falasse ali que fosse contra, já era. Era torturado e tal e morria. Então, assim, analisa a história que a verdade fica clara, né, galera? Certo? Paz pra todos. Fui.